Olá, galerinha do Centro de Mídia do quarto ano. Vamos começar uma super aula e já convido você, hein? Assista esse vídeo do início ao fim. Tenho certeza que você vai gostar e é o nosso combinado de hoje, o nosso desafio de hoje, ok? Combinado? Tenho certeza que sim. Nós vamos ter uma super aula agora de geografia e vamos falar um pouco mais sobre geografia. Então prepara o seu caderno aí, seu lápis, sua borracha e já deixa tudo certinho aí para a nossa aula. Para fazer essa aula ser muito mais interativa, ter muito mais pessoas e ela contemplar muito mais pessoas, essa aula está sendo feita aqui também pelo Laércio de Libras aqui, que está nos ajudando a deixar essa aula ainda muito mais colaborativa para muito mais pessoas. Então, muito obrigado aí toda a galera de Libras aí por sempre estar nos ajudando aqui. Já vou deixar uma super dica aqui para vocês. Toda semana temos aulas inéditas no repositório. Então, você pode buscar aí no repositório do Centro de Mídias aulas inéditas. Então, se você tiver uma habilidade que você quer trabalhar ou você quer relembrar a atividade, busca aí no nosso repositório, tenho certeza aí que vai te ajudar aí no dia a dia escolar. Lá você encontra o PPT, você encontra os vídeos, encontra os planos de aula, que pode ajudar você, professor, você, aluno aí, no dia a dia escolar. Então pode ser bem interessante. Eu disse que nós vamos ter uma super aula de geografia, não é verdade? Então vamos ver qual é o tema, o título da aula de hoje? Vamos na tela. Olha só. Mapa do Brasil ontem e hoje. Reconhecer as unidades políticas administrativas brasileiras por meio da evolução territorial do país. E as habilidades que iremos trabalhar hoje é EF04GE 05 e a EF04GE 15. Mapa do Brasil ontem e hoje. Então já vou lançar uma pergunta aqui já de início aqui da aula. Você acha que o mapa do Brasil teve transformações no decorrer da história? Ou sempre foi do mesmo jeito? Então vamos pensar aí. Até então, o país aqui, o nosso território brasileiro, tinha os indígenas, chegaram aí os portugueses, e nessa chegada dos portugueses, mexeu com esse território? Então vai pensando aí juntinho aí com o seu professor, com seus amigos aí na sala de aula, tudo bem? Muito bem. Vamos ver aqui sobre o que nós iremos falar. Vamos lá, olha aqui na tela. Será que o Brasil teve mudanças territoriais desde a colonização até os dias de hoje? Vamos descobrir as principais mudanças? Então é uma pergunta e um convite. Vamos descobrir aí quais foram as mudanças aí desde a colonização aí do Brasil? Então, eu já tenho certeza aí que teve várias mudanças. E hoje nós vamos acompanhar essas mudanças aí de acordo com o tempo e a história. Então, olha só, geografia e história trabalhando juntas na aula de hoje. Então, vamos ver geograficamente, por meio dos mapas, mas vamos conhecer a história da mudança dessa geografia no Brasil. Muito bem, vamos para a tela, olha lá. Então, a gente já começa aqui falando sobre a evolução territorial brasileira, que começa com as capitanias. As capitanias do Brasil foram uma forma de administração territorial da América Portuguesa, parte do Império Português, pelo qual a coroa, com recursos limitados, delegou tarefas de colonização e exploração de determinadas áreas. O sistema capitanais, bem sucedido nas ilhas da Madeira e do Cabo Verde, foi inicialmente implantado no Brasil com a doação a Fernando de Noronha, da ilha de São João, atual ilha de Fernando Montenegro. Fernando de Noronha, estou aqui confundindo aqui os nomes. Por carta régia de Dom Manuel, entre 1495 e 1521, datado em 16 de fevereiro de 1504. No canto aí, a gente consegue ver aí as capitanias, a imagem das capitanias, e iremos falar cada vez mais dessas capitanias aí. Então a gente tem alguns mapas e vamos prestar atenção aí nessas capitanias. Mas nada mais é que uma administração que Portugal fez. Ele dividiu a terra em capitanias, deixando aí pessoas responsáveis por essas capitanias e fez essa administração aí de Portugal aqui na América, no Brasil.
Muito bem. Então vamos lá, vamos avançar. Olha só, pessoal. O uso sistemático das capitanias foi estabelecido apenas em 1532, embora sua implementação só tenha começado em 1534. Então, galera, em 1534 começou a funcionar as capitanias aqui no Brasil. O insucesso das expedições, o aumento do tráfico do pau-brasil e outros gêneros por corsários e estrangeiros, principalmente franceses, no litoral do Brasil. Em um momento de crise comercial, de comércio, português no Oriente, foram fatores determinantes para a inicialização de colonização promovida pela coroa. Então, olha só, pessoal, a gente tem dois mapas aí no interior, aí nessa imagem. Um mapa de 1534 com as capitanias e um mapa de 1572 com as províncias. Então, a gente já começa a perceber aí que o mapa do Brasil era bem diferente, né, pessoal? Então, a gente consegue perceber aí o Tratado de Tordesilhas, onde passa uma linha aí num espaço geográfico aqui na América, onde esse espaço geográfico é de Portugal. Então, Portugal ele divide aí por capitanias, esse espaço geográfico, onde aí tem responsáveis aqui do Brasil que respondem diretamente à coroa portuguesa. Então, inicialmente aí fica o imperador em Portugal e as capitanias aqui dirigidas por pessoas de confiança da coroa. Muito bem, pessoal, olha só, vamos lá. Então, a gente tem o primeiro mapa aqui. Brasil, desde a conquista pelos portugueses até a atualidade. Então, a gente consegue perceber aqui diversas mudanças aí de acordo com o tempo aí no vídeo que está passando aqui para a gente. Então, a gente consegue perceber aí desde a colonização até os dias atuais e diversas mudanças acontecendo. Então, em 1534, a gente consegue perceber em 1572 uma grande diferença e agora aí um Brasil muito parecido com o que nós temos atualmente. Mas a gente consegue perceber que durante os séculos, os anos, as mudanças foram acontecendo aí rapidamente. Porque essas mudanças acontecem no território, desde a exploração aos impactos políticos aí que acontecem aí no território brasileiro. Então a gente vai ver aí um pouquinho a respeito dessa história e os impactos políticos aí para diferenciar e deixar esse território brasileiro cada vez diferente aí no passar dos anos. Então a gente começa falando hoje e teremos uma próxima aula que é a 2, não deixe de assistir, que complementa aí a história aí dessa mudança aí no território brasileiro. Vamos na tela aqui, pessoal. Olha só. Então a gente tem aqui o primeiro período, porção inferior do território conhecido hoje. Olha só, pessoal, em 1534, a gente consegue perceber aí claramente aí as capitanias divididas aí pelo Tratado de Tordesilhas. Então, pensa só, pessoal, em 1534, o Brasil era essa porção territorial, muito diferente aí do Brasil que nós conhecemos, não é verdade, pessoal? Grande diferença aí. Então, a gente consegue perceber em 1534 essas capitanias aí divididas aí em várias partes aí, tendo responsáveis aí aqui no Brasil, respondendo diretamente à coroa portuguesa. Já em 1572, a gente consegue ainda perceber aí a divisão aí, um território muito menor do que o território atual, já aí com dois estados, o estado de Maranhão e o estado do Brasil. Então, a gente consegue perceber aí uma boa diferença, né, pessoal? Então, a gente tem aí dois estados aí. Então, esses dois períodos aí trazem aí um território muito diferenciado. Em 1534, com aí as capitanias, e depois aqui com os dois estados, o estado de Maranhão e o estado do Brasil, em 1572. É importante a gente perceber o quanto essas mudanças aí tiveram impactos aí no território brasileiro, não é verdade, pessoal? Então, toda vez que eu olho aí o mapa do Brasil e eu remeto aí esse período aí de 1532, é uma grande diferença, não é verdade?
e esses impactos aconteceram aí não só geograficamente, mas politicamente também. Então, a política no território brasileiro modificou o território onde essas pessoas consistem até hoje. Vamos lá, vamos perceber mais aqui mudanças. Então aqui já a gente deu um grande salto aí, quase 200 anos, para 1709, onde a gente percebe aí 7 províncias, que são a Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e São Pedro. Veja só que eu não estou falando aqui estado, estou falando províncias, que até então eram províncias portuguesas aqui no Brasil. Então a gente consegue perceber aí que o território do Brasil em 1709 já está muito maior e a gente consegue perceber aí um mapa muito parecido com os mapas atuais aqui de território, não é verdade? Com a única diferença aí, a gente começa a perceber aí que de vez de ter os estados, a gente tem 7 províncias. Já em 1789, pula de 7 províncias para 10 províncias, que são Grão-Pará, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Pessoal, olha só, uma diferença aí de 80 anos, e a gente consegue perceber uma grande diferença no mapa aí em 80 anos, não é verdade? Então, pensa só o tanto de transformação que aconteceu no território brasileiro em 80 anos. Mas mudou muito mais. Vamos acompanhar juntinho com o professor? Olha só. Em 1823, a gente pula aí quase 100 anos novamente. Com 18 províncias, a gente consegue perceber aí um mapa muito parecido com o atual. Com o advento do Império do Brasil, após a independência de Portugal, as antigas capitanias passam definitivamente a ser denominadas províncias. Trata-se de um estado unitário, não sendo divisões administrativas. Por isso são províncias, unidades federais. E eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, porque a gente está finalizando quase a nossa aula aí. A gente percebeu aí a grande transformação aí das capitanias para as províncias, e nesses 300 anos aí, e a gente tem uma segunda aula aí que continua falando a respeito aí dessa diferenciação aí do mapa brasileiro até os dias atuais. Vocês perceberam que muita coisa mudou, não é verdade? Mas eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês fazerem junto com o seu professor. Vamos na tela. Olha só. Como eram chamadas as divisões das unidades políticas administrativas antes da proclamação da República no Brasil? Qual é a alternativa correta? Estados ou províncias? Lembrando aí que a gente já falou aqui que até então não teve aí a proclamação da República. Então, ainda não existe estados, continua sendo províncias. Galerinha, a aula está chegando quase no finalzinho. Vou deixar aqui para vocês o que hoje tivemos a oportunidade de aprender, observar a Revolução Territorial do Brasil, distinguir as unidades politicamente administrativas brasileiras, comparando os mapas do Brasil desde a sua conquista pelos portugueses. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa aula, galera. Não deixe aí de prestigiar as aulas no nosso repositório. Sempre tem uma aula nova para você. Tchau, tchau, galera. Até as próximas aulas.